Beleza. Então, a gente colocou na posição aqui de continuidade, de teste de diodo. Já joguei uma carga nesse aqui. O terceiro e último que nós vamos testar. Joguei uma carga de alguns segundos aí. Acho que chegou a dar até 1 minuto, né? Vamos ver quanto que ele vai. Vamos passar aqui para... Novamente para tensão contínua. Os 20 novamente. Beleza? Esse milímetro meu aqui, ele tá bem desmontado já, coitado. Já caiu um monte de vez. Ele tá funcionando, é de teimoso. Agora vamos medir então. Aqui. Vamos ver quanto que deu. Ó, chegou quase nos 3, né, gente? 2,96, é isso? Beleza. 2,92, 2,90. Parece que ele tá baixando também. Bom, a capacitância dele é alta. 1000 microfarad. Ok? Aí nós vamos jogar no 2000 novamente, né? Porque o 200 nem pensar. O 2000 vai atender. O 2000 está acima do valor nominal dele. Está um pouco abaixo também. Ok? Não está muito abaixo não, mas está um pouco. Deveria ser 1000 microfarad. Está dando 950. 3,54. Ô professor, Hum. aqui, só uma dúvida. No caso, se eu for fazer uma manutenção em um telefone ou então em um notebook, igual eu tenho um notebook aqui em casa, aí ele tem que dar um reparo na placa. Eu tenho que testar item por item para ver a capacidade do negócio, para ver onde que está o problema? É isso? Normalmente a gente tem uma desconfiança, né? Devido ao problema, a gente vai desconfiar de certas coisas. Então, a tendência é você ir pelos sintomas, né? Mas, se caso você não tiver nenhuma pista, nenhuma dica, aí praticamente você tem que ir testando. Ah, tá. É aquele item que tiver com a capacitância, então com a amperagem, tipo assim, não dá, tipo, igual você explicou aí, essa aí é de 1000, né? Aí no Uhum. caso tá dando 900 e pouquinho, aí no caso, se tiver um item desse na placa, aí tem que trocar esse item ou não? Como é que é? Digamos que na sua varredura de testes, a única coisa que você encontrou foi um capacitor um pouco abaixo, então é uma boa pista, né, de que ele seja um problema. Ah, tá, entendi, Né? entendi. Então é mais ou menos dessa forma. Só que também o que acontece? Dependendo da posição que ele está, se ele tiver diversos capacitores em volta, juntos, ele vai passar esse problema para todos os outros. Aí no caso tem que trocar todos, né? Não, 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 porque ele vai passar devido ele estar no circuito. Então, o que acontece? Você vai ter que, se olhando fisicamente, ele tiver assim normal, sem nenhuma aparência danificada, você vai ter que tirar um por um para saber qual que é o que está contaminando os outros. Vai dar um pouquinho de Ah, trabalho, mas a hora que você descobrir qual deles que é, aí os outros não vai ter mais esse problema. tá, entendi, ok. Né? É um pouquinho trabalhoso, mas acaba tendo que fazer isso. Muito bem, então agora eu vou descarregar esse daqui e nós encerramos essa parte de capacitor, né? Medimos aí a tensão deles, medimos a capacitância. E vamos
dar sequência em nossos componentes eletrônicos, né? Alguém quer fazer mais alguma dúvida, fazer mais alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Vamos desmontar aqui a aparelhagem, né? Nossa aparelhagem. Muito bem. E bom, agora vou abrir o chat aqui também, gente. Esse slide que nós vamos começar agora, nós vamos falar sobre fusível. Vamos falar sobre regulador de tensão e o diodo. Né? Mais 3 componentes aí para a gente aprender as funções de cada um deles. Deixa eu abrir o chat aqui também, quem quiser participar do chat. Bom, então vamos lá. Primeiramente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o fusível. Tá? O fusível é um componente eletrônico também, né, que está falando sobre a escolha de um fusível, porque a gente tem que saber aquele fusível que vai se adequar, né, ao circuito eletrônico todo. Tá? Porque é muito importante. Fusível é um componente muito baratinho, é um componente que ele está ali para proteger, tá? Mas muitas das vezes as pessoas acabam meio que se enganando a respeito dele, né? Por quê? Vamos ver aqui em questão do slide, né? Tá falando justamente isso, né? Porque se eu dimensionar de uma forma errada o fusível, os riscos e danos podem ser enormes, né? Como assim? Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá, geralmente o fusível ele é um componente de proteção eletrônica, né? Ele protege todo o circuito eletrônico. Assim como nós vimos na aula passada o varistor ele protege o circuito também, né? Se a tensão passar acima do tolerável, ele não deixa passar, ele volta, ele fecha um curto, ele volta a sua tensão e joga em cima desse fusível aí que nós estamos falando agora. E o fusível também não vai aguentar, porque vai estar acima da sua capacidade, ele vai romper um filamento interno que tem aqui dentro. Ó. Né? Esse filamento interno rompendo, ele vai simplesmente o quê? Cortar toda a corrente e tensão. E aí o computador vai ficar desligado. Ou o computador, ou qualquer componente que tenha o fusível. É como se tivesse queimado, né? Mas, na verdade, quem rompeu e queimou foi somente o fusível. Tá? Aí o que está falando esse primeiro slide seria o quê?
Para definir qual fusível deve ser usado, é necessário avaliar as condições operacionais do circuito, né, que será protegido. Isso aí não é o problema do técnico de informática, né? Esse estudo é o técnico, o engenheiro da eletrônica. Mas, geralmente, os componentes que necessitam de um fusível já vem com esse fusível, né? Já vem com a sua amperagem, a sua tensão, já vem com a sua tolerância, ok? Então, assim, para preparar esse dispositivo, caso seja solicitado, em algumas situações sobrecorrente, ou seja, sobre tensão ou sobrecorrente. Então, a normalidade é o quê? É o fusível romper quando ele passar por uma sobretensão ou por uma sobrecorrente. Só um minutinho aqui. Quando ele passar por uma sobretensão ou uma sobrecorrente. O que é sobretensão? O que é sobrecorrente? Sobretensão, o nome já diz, né? A tensão é aquela voltagem, né? É a força, né? da corrente elétrica. Então, a sobretensão é uma tensão, é uma força acima do normal, né? Por exemplo, o varistor tem uma tolerância lá de tensão de 140, um pouco acima do normal, porque o normal é 127, né? 140. Se passar do 140, é uma sobretensão, está acima. Aí, certamente, o varistor vai romper, ou ele vai fechar curto, né? E o fusível também não vai suportar uma sobrecorrente e vai romper, tá? Isso é a sobretensão, né? 140 volts. E a sobrecorrente está ligado à amperagem, né? Ou seja, ao fluxo de corrente elétrica. Se o fluxo de corrente elétrica for acima do esperado, vamos dizer que o fusível lá ele tolera 6, 7 amperes. Aí passou, foi 10. Né? Foi uma corrente, uma sobrecorrente, foi um fluxo de corrente acima do comum, acima do normal, né? E isso interfere no circuito eletrônico muito. Então, o que acontece? Mesma coisa, o varistor vai interromper, o fusível vai romper o filamento, e aí vai tudo parar. Aí vai um técnico e pega lá o fusível. Bom, o meu fusível era de 5 amperes, só que ele rompeu com 10 amperes, que veio da sobrecorrente. E além da sobrecorrente de 10 amperes, a tensão foi para 140. Aí vem o técnico de forma errada, ele fala assim, bom, aconteceu isso porque foi uma sobrecorrente de 10 amperes. Então eu vou lá e vou comprar um fusível para 10 amperes. Comprei lá o fusível para 10 amperes, agora quando der 10 amperes não vai romper o filamento do fusível. Aí quando der essa corrente, né, essa sobrecorrente, ele não vai romper. E a tensão ele vai aguentar mais também. É correto fazer isso, gente? A opinião de vocês? Acho que não, professor. Acho que não também, não. Acho não. Não é por quê? Porque, na verdade, o circuito eletrônico ele está preparado já para no máximo 5 amperes de corrente e a tensão no máximo de 140. Ele está preparado para isso. Aí eu vou e coloco um fusível com uma tolerância maior. Vai funcionar? Vai. Só que a sobrecorrente ela vai ser para todo o circuito eletrônico. Ou seja, vai ultrapassar aquilo que o circuito eletrônico poderia aceitar. A única coisa que ele vai aceitar bem vai ser o fusível que eu troquei. Então, sim, eu estou praticamente, não tem nem nome para isso, né? Que eu estou fazendo, porque eu estou simplesmente
me protegendo com um fusível, para ele não queimar novamente com a sobrecorrente. Então, o fusível custa menos de 20 centavos, eu estou protegendo para me gastar 20 centavos, onde, na verdade, toda a sobrecorrente e sobretensão vai continuar do mesmo jeito, né? Vai passar, só que aí vai ser para o circuito eletrônico todo. Não vai ter mais essa proteção, né? Isso, o Jean está falando sobre evitar sobrecargas, né? Estabilizador. Exatamente, é isso aí mesmo. Só que o que acontece? A gente está falando de um ponto de segurança, né? O estabilizador tem esses componentes de segurança, estabilizador, filtro de linha, a fonte de alimentação, a fonte lá do notebook, né? O carregador lá do celular, todos eles têm esses componentes, tá? Então, assim, a gente não está discutindo agora, no momento, a proteção do aparelho, né? A gente está discutindo a proteção do componente eletrônico no geral, né? Então, isso aqui que nós estamos discutindo poderia ser até do próprio estabilizador também, tá? Porque o estabilizador também vai ter o varistor, o estabilizador também vai ter o fusível. O que a gente está discutindo aqui é isso. Na hora de um fusível estar queimando lá, queimou 3 vezes seguidas, troquei as 3 vezes, em menos de um mês lá queimou as 3 vezes. O problema é o fusível? Não, gente. Porque o fusível ele tem um valor padrão. A não ser que eu estou comprando um fusível com a tensão e a amperagem abaixo do que já veio de fábrica, né? Aí eu estou fazendo errado. Estou colocando Professor, abaixo. aqui o no break ele faz a mesma função do estabilizador ou não? Ele é melhor e mais forte? Ele faz a mesma função do estabilizador e mais, né? Ele tem uma bateria que ele carrega, como se fosse um exemplo, né? Mas não tem nada a ver, como se fosse um capacitor, né? Ele fica armazenando nessa bateria uma corrente elétrica para quando faltar, né? Quando faltar a corrente elétrica da tomada, ele entra em uso, né? Então Então, ele no tem caso, ele é tipo um gerador de energia, mais ou menos. ele tem uma certa autonomia, né? Quando não tem a corrente chegando pela tomada. Ah, entendi. Já o estabilizador não, o estabilizador só tem a função de tentar estabilizar, né? A sobretensão, sobrecarga, ele só tenta estabilizar Ok. quando ocorre, né? Então, olha só, então, gente, o fusível, quando ele queima, tem que ser o mesmo fusível na troca, né? As mesmas capacidades. Mas aí tá queimando, aí o problema é outro, né? O problema é outro, não tem nada a ver com o fusível o problema. Tá queimando o fusível por quê? Porque tá tendo muita sobretensão, muita sobrecorrente. Aí, certamente, esse problema tá vindo da onde? Tá vindo da tomada que eu estou utilizando. Pode ser que eu possa trocar de tomada e normalize. Ou até mesmo toda como fala? Toda o projeto de energia elétrica do local está comprometido. Algum problema de energia elétrica, né? Então, assim, tudo tem que ser investigado, né? E não achar que um componente está queimando várias vezes, a culpa é daquele componente. Então, assim, a gente tem que ter uma visão, né? Uma visão bem crítica, né? E saber ter essa malícia, essa maldade de saber sentir, né? Os sintomas, né? As possibilidades, tá? Então, o fusível é uma coisa muito simples. É um componente baratinho, está lá justamente para queimar, se caso for necessário, para proteger todo o circuito eletrônico. Mas eu não posso modificar ele, tá? Eu não posso colocar a culpa nele de nada, tá? Ele tem que romper, sim, e dentro dos valores que ele tem de tolerância. O que eu posso culpar ele se, por exemplo, eu tiver uma sobretensão, uma sobrecorrente altíssima e o meu fusível queimar meu componente eletrônico tudo, e eu vou olhar lá, meu fusível está lá todo lá bonitão, intacto. Aí sim, aí houve alguma falha.
Pessoal, a vantagem de utilizar o disjuntor no lugar dos fusíveis? O disjuntor é com circuito elétrico, né? Então, tá. Aí não seria, não caberia na nossa área, né? Mas o disjuntor justamente para um circuito elétrico, um projeto elétrico, né? Com certeza ele é muito útil, né? Ele vai proteger todas as tomadas, os cabos, os fios, né? De uma estrutura elétrica. Com certeza. É a mesma finalidade, né? Digamos assim. Tá? Então vamos lá. Dando sequência aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida mais? Então nós estamos aqui, ó. Mais outras coisas que pode causar, né? Olha só. O curto-circuito pode causar incêndios, né? Danos aos equipamentos, ok? E justamente por isso que os fusíveis, né? São tão utilizados. Justamente por isso. Que qualquer problema que tiver na energia elétrica, na corrente, na tensão, que for elevado, a característica do fusível é essa, é romper e parar. Tá? Porque senão, justamente o que está falando aí, ó, a causa final pode ser, né, no extremo, incêndios, componentes eletrônicos queimados, né? Ou seja, prejuízos, ok? Então, os fusíveis são dispositivos usados para proteção, né? Contra sobrecorrente, curto-circuito, sobrecarga de longa duração. Então, é um componente bem simples e eficaz, né? Importante. Então, o fusível nada mais é do que um elo de ligação por onde passa a corrente, né? Então, vários fusíveis são fabricados com uma pequena liga metálica de baixo ponto de fusão. Normalmente é de chumbo. E o funcionamento é bem simples, né? Quando a intensidade da corrente elétrica ultrapassa, como eu falei com vocês, né? O limite daquele fusível, esta liga vai esquentando, né? Até ela se fundir. Na verdade, ela derrete, né? E no que ela derrete, ela vai derretendo, ela vai encolhendo, daqui a pouco ela rompe, né? Aquela liga metálica no meio. Aí quando ela rompe, aí corta tudo. Interrompe, né? A passagem de corrente pelo fusível. E aí não tem corrente para componente nenhum mais. Tá bom? Então, o teste também do fusível é bem simples. A gente não precisa nem testar muitas das vezes, né? Só de olhar lá o vidro, lá, a gente vê se aquele filamento lá está rompido ou não. Tá? Então, e é um teste simples, né? Se caso eu tiver algum fusível que não está visível, o vidro dele não está visível, o metal, né? O filamento interno, o que eu faço? Aí a gente testa aquele teste que nós acabamos de usar no capacitor, que a gente colocou lá no teste de diodo, que é o teste de continuidade. Aí coloca um terminal em cada ponta. Se ele continuar com o número 1, é porque não tem continuidade. Não tendo continuidade, significa que ele está rompido. E se aparecer uma certa resistência, sair daquele número 1, é porque tem uma certa resistência passando ali, né? Dando continuidade. Aí ele está bom. Ele está ok. Tá bom? Alguma pergunta mais? Vamos dando a sequência aqui. Passando para o próximo, que é o regulador de tensão. O regulador de tensão tem bastante informação aí para a gente falar, né? Porque, na verdade, é composto por alguns componentes, tá? Regulador de tensão é um conjunto de componentes, tá bom? E ele é muito importante. E assim, se ocorrer algum problema nesse conjunto de componentes, só de imaginar aqui, ó, o regulador de tensão, ele mexe com o quê? Ele está envolvido com a tensão. Ou seja, se tiver algum componente desse conjunto de componentes do regulador de tensão com problema, certamente a placa-mãe de vocês vai estar morta. Não vai ligar, não vai dar sinal de vida, tá? Então, assim,
É um ponto da placa-mãe que muitas das vezes é uma das responsáveis pela placa não ligar mais. Então aí já é uma dica, já é um vestígio, né? Ah, minha placa não liga mais. Então tem várias possibilidades. Uma delas é os componentes do regulador de tensão. Beleza? Então vai a dica aí. E o que seria esse regulador de tensão? Vamos lá. Então nós temos uma fonte ATX. A fonte ATX, ela é a fonte de energia do computador, né? Ou seja, eu ligo na tomada o cabo, esse cabo vai chegar nessa fonte ATX, dessa fonte ATX ela vai transformar a corrente alternada em corrente contínua e vai distribuir através de outros cabos, né? Vai distribuir nos pontos principais da placa já as tensões contínuas. Então a fonte ATX é um ponto onde ocorre a transformação de corrente alternada para corrente contínua. E aí ela alimenta os componentes, os pontos, né, essenciais da placa-mãe e outros componentes mais. Correto? Até aí, alguém tem uma dúvida? Todo mundo já sabe disso? Aí, beleza. Como eu falei com vocês, a corrente chega alternada, né, 127 ou 220 nela, e ela transforma em corrente contínua, valores fixos, 12 volts, 5 volts, 3 volts, ela faz essa distribuição, ela transforma e nos cabos dela para dentro do computador só vai sair essas tensões baixas, contínuas, tá? Sendo que a maioria dos PCs, né, dos componentes atual utilizam tensões mais baixas ainda, né? Tipo memória, processador, eles utilizam tensões bem baixas. Tá? Quanto mais novo a tecnologia hoje em dia, o que aconteceu? Nós, com a evolução, né, a tendência é eles diminuírem o consumo de corrente elétrica. Tá? As empresas que constroem esses tipos de componentes, né, como placas do computador, processador, memória, eles estudam o tempo todo para melhorar a estrutura do componente. E uma dos estudos que eles têm é justamente diminuir o consumo de corrente elétrica para um determinado componente. Por isso que quanto mais novo, o consumo de corrente elétrica é menor. Né? Por quê? Porque conforme ele diminui o consumo de corrente elétrica, a temperatura daquele componente vai ser mais baixa. Né? E a temperatura é um dos vilões, né, da informática. Quanto mais esquenta o componente, né, mais a tendência é ter dificuldade na vida útil, na velocidade e outros pontos mais. Né? A temperatura ela é uma vilã. Tá? Então, é uma das coisas que eles combatem, né? Para não deixar o equipamento esquentar muito. Tá? Então, por isso que está falando isso aqui. Né? Que hoje em dia, entre 1,5, menos de 1 volt, é o que consome de corrente. Né? Os componentes de placas, pente de memórias, que a gente vai aprender mais para frente esses componentes. Não vamos entrar em detalhe agora. Né? Processadores, tá? Então são tensões bem baixas, ok? E aqui que entra, né? Os reguladores são os responsáveis por reduzir e estabilizar as tensões fornecidas pela fonte, ok? Então, o que vai acontecer? Voltando na história toda, a corrente elétrica chega lá a 127, chegou lá na fonte de alimentação. Lá na fonte de alimentação tem um conjunto de diodos, que a gente vai aprender também. Esses diodos eles retificam, na verdade, né? Eles deixam passar somente uma posição de corrente,
que vai ser, por exemplo, a negativa, só passa uma posição, um sentido. Por isso que ele é chamado de semicondutor. No caso de passar somente um sentido, ele já elimina a corrente alternada, porque a corrente alternada fica entre negativo e positivo. Aí já eliminou a corrente alternada, já transformou em corrente contínua, deixando passar só num sentido, né? É uma simples atividade que faz, ele já transforma em corrente contínua. E com valores baixos, igual nós vimos aqui em cima. Aqui, ó. Só que aí, esses valores, como vocês viram aí, ainda são valores padrões. Só que para determinados componentes são valores ainda altos, igual nós estamos vendo aqui, ó. Aí o regulador de tensão entra nesse momento, tá? Para fazer justamente isso. Ele reduz conforme o componente precisa. Então o regulador de tensão ele fica sempre próximo do determinado componente que ele vai trabalhar para aquele componente, né? Então, vocês vão ver sempre, por exemplo, o processador precisa de regulador de tensão. Então, vocês vão ver sempre uma quantidade de componentes compondo o regulador de tensão sempre ao lado do processador, trabalhando justamente para o processador e para outros componentes também, espalhados na placa, né? Então, ele reduz essas tensões aqui, ele reduz ainda mais, né? E estabiliza de forma que seja o valor exato, né? Que o determinado componente precise. Tá? Essa é a tarefa. Essa é a tarefa do regulador de tensão. Se tiver algum problema, mínimo que seja, de tensão em qualquer componente desse regulador de tensão, vai comprometer o funcionamento do processador, da placa. O que vai acontecer? Simplesmente a placa não vai ligar, não vai funcionar. Isso aí é uma forma de proteção da placa também, para não danificar componentes. Beleza? Deu para ficar claro aí, gente? Qual que é a finalidade do regulador de tensão? Bom, é bem importante, né? Aí nós vamos desmembrar um pouco mais. Tem mais assunto para falar deles aí, mas esse aí, a grosso modo, é isso, tá? Eu vou encerrar o link aqui, que já falta menos de 1 minuto, mas aí na próxima aula a gente continua desse ponto aí. Bacana? Ok. Então, beleza. Então, uma boa semana a todos aí. Bom final de semana. Falou. Até a próxima aí. Não deixe de responder os formulários, viu, gente? Vou mandar para vocês. Abraço. Falou.